E com a venda de Vitão, o Internacional precisa repor e trazer um novo zagueiro. No vídeo de hoje eu tirei inclusive o nome que gostaria de jogar no Internacional, inclusive foi oferecido para o Inter e pode se tornar uma nova possibilidade a partir da contratação de um novo treinador. Além disso, eu quero te falar também de um lateral esquerdo, colombiano, que também quer vir para o Internacional e também foi oferecido por Colorado. E além disso, te dizer sobre a possibilidade de Gabriel Carvalho, o jogador de 16 anos que pode iniciar entre os titulares contra a equipe do Rosário Central nesta próxima terça-feira. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, já não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional aqui nesta segunda-feira. O Inter que hoje já inicia um processo, né, de deslocamento para Rosário. Nesta manhã o Inter treinou no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis e agora de Florianópolis vai direto para Rosário para o jogo de amanhã contra o Rosário Central pela Conmebol Sul-Americana. O técnico Pablo Fernandes não teve muito tempo, obviamente, para trabalhar essa equipe, mas o que a gente pode esperar de tendência de escalação? A primeira é a dúvida. Vitão, jogador que está vendido para a equipe do Real Betis, o Internacional vai ganhar 6 milhões de euros e ainda vai ficar com 20% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda, e a dúvida é se o Vitão vai jogar esse jogo contra o Rosário Central ou se realmente a despedida dele foi no último sábado contra a equipe do Juventude, a eliminação do Internacional na Copa do Brasil. Existe uma possibilidade de ele estar nesta viagem para Rosário e depois disso, aí sim, ele se despedir do Internacional e ir rumo à Espanha. Nesta segunda-feira, inclusive, os representantes do jogador se juntam com a direção do Internacional realmente para definir essa situação. Se o Vitão ainda jogará contra o Rosário ou se realmente ele já sairá agora. E obviamente isso acaba mudando toda a escalação. A outra situação é Fernando. Fernando sentiu a coxa, inclusive saiu mancando na zona mista após a eliminação contra o Juventude, uma grande perda que o Inter teve, porque o Fernando é um dos poucos jogadores do Internacional que demonstram, né, algum tipo de vontade. E exatamente por causa disto, né, ele acaba se tornando uma grande preocupação e realmente ele não deve estar nessa viagem para Rosário. Com isso, a gente está falando da escalação titular do Inter, Vitão e Fernando, os dois jogadores fora. O Inter teria que escalar uma zaga diferente, com Gabriel Mercado e Igor Gomes, ou com Gabriel Mercado e Robert Tcheran. Só que daí teria que colocar, por exemplo, um Alexandro Bernabei na lateral esquerda. Então, trazendo uma tendência de escalação, né, a gente sabe que deve voltar o Fabrício pro gol, o Antony deve novamente voltar no banco de reservas, o Rocher, que já terminou, já encerrou sua participação na Copa América, inclusive foi terceiro colocado, ainda não vai ter tempo de estar à disposição de Pablo Fernandes, mas a tendência com Fabrício Bustos, aí a dupla de zaga com Gabriel Mercado, e aí a dúvida, Igor Gomes ou Robert Tcheran, e na lateral esquerda, a dúvida, Robert Tcheran ou Alexandro Bernabei. Se o Robert Tcheran jogar na zaga, joga o Bernabei. Se o Bernabei não jogar e jogar o Robert Tcheran de lateral esquerdo, aí a zaga vai ser montada por Gabriel Mercado e Igor Gomes. Meio de campo, devemos ter o Thiago Maia, ainda é dúvida para esse jogo se vai ser relacionado ou não, porque o Inter disse na última partida contra o Juventude que ele estava fora dos últimos jogos, então a tendência ainda é para Rômulo, Bruno Gomes e Bruno Henrique, junto com Alan Patrick e Wesley, na frente Ener Valencia, mais ou menos do meio para frente mesmo o time que enfrentou o Juventude. Tem uma dúvida, né, que é Wanderson. O Wanderson também é um jogador que pode acabar entrando nesse time na vaga do Bruno Henrique. Sobre Gabriel Carvalho, que foi um cara que foi muito elogiado pelo Pablo Fernandes na entrevista coletiva de eliminação contra o Juventude. Pablo, que inclusive treinou o Gabriel Carvalho nas categorias de base. Não só o Gabriel Carvalho, como também o Iago Noal, que é um outro jogador que vem sendo relacionado já de maneira regular. Por exemplo, na última partida foi relacionado. Gabriel Carvalho entrou muito bem no segundo tempo contra o Juventude, é um jogador que a torcida do Internacional pede cada vez mais, ainda mais por ter 16 anos de idade, 16 anos a menos que o Alan Patrick. Só para vocês terem uma ideia de quão maluco é o Gabriel Carvalho,
Quando estourou a pandemia em 2020, o Gabriel Carvalho tinha 12 anos de idade. 2020, ali atrás, o Gabriel Carvalho tinha 12 anos de idade. Só para vocês terem uma ideia, era um jogador que ainda estava no sub-12 do Internacional. E é uma possibilidade de ser, sim, titular amanhã, porque não só foi a primeira alteração que o Pablo Fernandes fez no último sábado, colocando ele contra o Juventude, como também é um atleta que o Pablo Fernandes deposita muita confiança, porque é um dos poucos jogadores que o Pablo Fernandes já viu, já trabalhou e já deu instruções. Ou seja, é um homem de confiança. O fato bom de terem treinador interino que sobe da base é isso, né? Que o cara, tem um homem de confiança, normalmente jogadores das categorias de base. Gabriel Carvalho, Iago Noal, Antony, Cauã Jesus, outro goleiro, são jogadores mais ou menos nesse sentido. Outra coisa que eu quero te falar, lateral esquerdo, Frank Fabra, jogador de 33 anos da equipe do Boca Juniors, foi oferecido para o Internacional por meio de intermediários brasileiros. O atleta colombiano não está jogando mais lá no Boca, quer sair do Boca Juniors e poderia vir para o Internacional. Lembrando que o Inter procura um lateral esquerdo e o Fabra foi tanto oferecido para o Inter quanto para o Grêmio. E ele viria com bons olhos, uma vida para o futebol brasileiro. O Fabra foi aquele lateral esquerdo, e aí pegando no cenário negativo, aquele lateral esquerdo que lá quando o Inter enfrentou o Boca Juniors, lá no ano passado, lá em 2020 ainda, quando era o Abel Braga, lembra que o Inter foi eliminado nos pênaltis dentro da La Bombonera? O Frank Fabra foi aquele jogador que fez o gol contra, né, que levou o Inter para a decisão dos pênaltis, né? O Inter vence por 1-0 o Boca Juniors lá na La Bombonera com o gol do próprio Frank Fabra. Fabra foi um cara que foi sempre irregular, assim, mas ele é conhecido por ser um cara um pouco mais incisivo, né? Um cara um pouco mais amedrontador. Não é um lateral esquerdo que me agrada, mas é um cara que foi oferecido ao Inter, um cara que tem um certo cartaz, não foi agora para a Copa América, mas é um jogador que vai ser oferecido aí para o Inter. Outro atleta que eu quero te falar, esse me serve muito. Yenry Mina, jogador livre no mercado ainda, jogou inclusive a Copa América, está na final da Copa América, inclusive, né, jogou a final, né, ontem às 9 horas da noite contra a seleção argentina. E é um zagueiro que poderia vir de maneira gratuita ao Internacional, gratuita, obviamente o Inter teria que pagar luvas e um salário exorbitante para ele, mas é um cara que inclusive foi oferecido para o Internacional, ele é agenciado pelo André Cury, que aqui no Brasil é o seu empresário, ou seja, nesse momento seria sim uma possibilidade de contratação e Yenry Mina, principalmente com o Vitão, que como eu falei no começo desse vídeo, está vendido já para o Real Betis. E o Yenry Mina, como é um zagueiro de características até mesmo parecidas com o Vitão, obviamente com uma idade um pouco mais avançada, também com histórico de lesões, eu acho que nessa janela o Inter tinha que investir 2 zagueiros. Trazer um zagueiro para ser aposta, um zagueiro com potencial de revenda, um zagueiro de até 21, 22 anos, né, até para entrar realmente nesse lugar do Vitão, que também era um zagueiro jovem, mas trazer também um zagueiro um pouco mais encorpado. E entre o zagueiro mais encorpado, o nome que eu contrataria seria, por exemplo, de Yenry Mina, zagueiro colombiano, que hoje poderia vir de maneira, inclusive, gratuita para o Internacional. Obviamente, deixe nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Grande abraço, valeu, falou e fui!